Desde criança, a gente aprendeu a se trair sem nem perceber. Aprendemos a sorrir quando queríamos chorar, a dizer sim para não magoar o outro, mesmo que isso nos destruísse por dentro. Fomos ensinados que ser uma boa pessoa era se anular, que agradar, mesmo com o coração em frangalhos, era sinal de virtude. Mas isso, meu amigo, minha amiga, não é virtude, é condicionamento. É medo disfarçado de gentileza. E o medo, quando comanda, nos transforma em personagens da nossa própria vida. A gente se veste de quem não é, age como esperam, fala o que convém e se afasta cada vez mais da própria essência. A alma vai ficando abafada, silenciada, esquecida. E o pior, a gente nem percebe. Vai vivendo no automático, agradando, cumprindo papéis e chamando isso de amor, de bondade, de maturidade. Mas e a tua verdade? Onde é que ficou? Em que gaveta da alma você escondeu o que sente? Quantas vezes você sufocou um não para manter a paz, mas a guerra explodiu por dentro? Acha mesmo que vale a pena esse teatro eterno só para ser aceito? Eckhart Tolle nos lembraria que todo esse comportamento nasce de um estado de inconsciência. A mente, tomada pelo ego, acredita que precisa se moldar ao mundo, que, se você for você mesmo, vai ser rejeitado, criticado, abandonado. Por isso você se trai. Por isso você mente para si, porque o ego te convenceu de que ser autêntico é perigoso. E enquanto esse medo for o motor das suas ações, você estará ausente de si. Mas você não nasceu para viver ausente. Você não veio ao mundo para ser um repetidor de regras, nem um ator de plateias vazias. Você veio para ser inteiro, verdadeiro, presente. E presença não combina com fingimento. Quando você começa a se escutar de verdade, o corpo fala, a alma sussurra, o coração dá sinais. E quanto mais você ignora, mais o vazio cresce, mais a angústia aumenta, mais a vida perde cor. Mas calma, isso pode mudar. E tudo começa com uma escolha: parar de fugir de si mesmo, respirar fundo e se perguntar com sinceridade: o que é verdade para mim agora? Não o que esperam, não o que ensinaram, mas o que o seu ser grita lá no fundo. Pode dar medo no começo. Você vai tremer, vai duvidar, vai querer voltar para o velho padrão de agradar. Mas cada vez que disser um não com verdade, mesmo com a voz trêmula, cada vez que se escolher, mesmo com culpa, cada vez que se respeitar, mesmo sendo mal interpretado, você vai se sentir mais vivo, mais livre, mais em paz. Porque viver para agradar é exaustivo. Viver para ser aceito é um buraco sem fundo. Mas viver a sua verdade, isso não tem preço. E se alguém se afastar por causa disso, agradeça. Quem não suporta a sua verdade, nunca te amou de verdade. Você não foi feito para caber, foi feito para expandir. Então pare de se trair, pare de se podar para caber em moldes que nunca foram seus. Seja leal à sua alma. E o resto se encaixa ou se afasta. Mas a paz, a verdadeira paz, essa só chega quando você volta para casa. E casa é você inteiro. Volta para você. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um e-book, Desafio 30 Dias de Gratidão. Um desafio simples para transformar sua mente, humor e resultados. E também deixei o link de um guia prático, inspirado em Eckhart Tolle,
para silenciar a mente. Confira! A maioria das pessoas não mente com palavras. Mente com sorrisos, com silêncios, com atitudes que dizem "tá tudo bem", quando por dentro tá tudo desmoronando. É a tal da desonestidade emocional. Um hábito tão comum que parece normal. Mas normal não quer dizer saudável, nem verdadeiro. A gente foi treinado a acreditar que ser bom é calar o que sente, é engolir o choro, sorrir por educação, servir sem vontade. Mas esse falso bem adoece, corrói por dentro e destrói a conexão com o que é real. Ser bom, desse jeito que ensinaram, é se violentar em nome de um ideal que nunca foi seu. E aí você vive numa guerra interna entre o que sente e o que mostra. Uma parte sua quer gritar, mas você responde com "tá tudo certo". Uma parte sua quer romper, mas você diz "deixa pra lá, é melhor assim". Só que cada vez que você esconde sua verdade, você se esvazia um pouco mais, até o ponto de não saber mais quem é você de verdade. E não adianta se esconder atrás de um discurso espiritual bonito. Não adianta falar de amor, de paz, de compaixão, se tudo isso vem de um lugar falso. Se você só é gentil para ser aceito, se perdoa só para parecer evoluído, se tolera o intolerável para manter a imagem de pessoa boa, então o ego ainda está no comando. E o ego é esperto. Ele veste a roupa da espiritualidade, faz pose de iluminado, mas tudo isso é só medo. Medo de rejeição, medo de não ser amado. Eckhart Tolle chamaria isso de ego espiritual. É o tipo mais sutil de prisão, porque parece consciência, mas é disfarce. Você acha que está evoluindo, mas na verdade está só trocando de máscara. Sai a máscara da raiva, entra a do amor fake. Sai a máscara da agressividade, entra a do amor fake. E o universo, que é pura consciência, não responde ao que você mostra, responde ao que você vibra. Você pode dizer, "tô em paz", mas se por dentro está em conflito, é o conflito que você emana. Você pode postar frases de gratidão, mas se por dentro está se sentindo usado, é isso que você envia. E o mundo devolve exatamente isso. A vida te trata como você se trata. Se você se nega, o mundo te nega. Se você se abandona, o mundo te abandona. Não é castigo, é espelho. Então, para de fingir paz quando está em guerra. Para de forçar a aceitação quando o corpo inteiro diz, "isso aqui está errado". Para de querer agradar o mundo enquanto a tua alma está implorando por você. A maior prova de amor que você pode dar ao universo é ser honesto consigo mesmo. Você não precisa se encaixar num ideal de santidade inventado por gente ferida. Você não veio para ser bonzinho, veio para ser verdadeiro. E ser verdadeiro, às vezes, é dizer, "não quero, não posso mais, não me faz bem". Ser verdadeiro é sentir raiva e reconhecer, é se frustrar e aceitar, é ter coragem de ser inteiro, mesmo que isso desagrade. A espiritualidade verdadeira não nega o que sente, ela abraça, acolhe, entende. Não há luz sem sombra, não há presença sem verdade. E enquanto você seguir alimentando esse vício de agradar, de fingir que está tudo bem, você vai continuar sendo ignorado pela vida. Não por maldade, mas porque você mesmo escolheu sair de cena, se anulou para manter a pose, se calou para manter a imagem, se traiu, achando que isso era amor. Mas o amor verdadeiro começa onde a mentira acaba. E ele só nasce quando você tem coragem de ser você.
sem filtros, sem disfarces, sem esse esforço todo para parecer o que não é. A vida não erra. Ela devolve com precisão cirúrgica aquilo que você está emitindo, mesmo que você não tenha a menor consciência disso. Não é má vontade, não é azar, não é perseguição espiritual, é a lei do reflexo em ação. Você vibra, a vida responde. Você mente para si, o mundo te devolve confusão. Você reprime o que sente, o corpo adoece. Você finge que está tudo certo e tudo ao redor começa a desabar em silêncio. E aí você olha para fora e acha que o problema é o outro, que é o relacionamento que não flui, o dinheiro que não vem, a saúde que não melhora, mas a raiz quase sempre está no invisível, no que você sente e não admite, no que você pensa e esconde, no que você evita olhar. Eckhart Tolle diria que o sofrimento é o alarme da inconsciência. Ele vem para te cutucar, para te sacudir, para mostrar que tem algo dentro de você que está sendo ignorado. E enquanto você resistir, ele fica. Enquanto você lutar contra, ele cresce. Porque o sofrimento só se dissolve quando você para de fugir e começa a ver. Ver com sinceridade, sem culpa, sem drama, sem buscar culpados, só ver. Mas ver dói, né? Dói perceber que você tem vivido baseado em medos, que as escolhas mais importantes da sua vida foram feitas para evitar a dor, não para viver a verdade. Dói olhar no espelho e perceber que aquela imagem forte, controlada, equilibrada, é só fachada, e que por trás tem uma criança exausta, querendo ser acolhida. Mas essa dor é sagrada. É o começo da cura. É o convite para sair do personagem e reencontrar a tua essência. Você precisa entender que a vida nunca vai conspirar a favor de uma mentira. Ela não sustenta máscaras. Ela não apoia disfarces. Ela quer você inteiro, cru, real, mesmo que imperfeito. Enquanto você insistir em sustentar uma imagem de controle, sucesso, paz ou superioridade, a vida vai continuar empurrando espelhos. Espelhos que te frustram, que te desafiam, que te ferem, mas que no fundo só estão tentando mostrar a você quem você ainda está fingindo ser. É como se o universo dissesse o tempo todo: eu quero te dar tudo, mas preciso que você venha como você é, sem máscaras, sem frases prontas, sem teatro. Só que a gente tem medo de aparecer assim, né? Medo de não ser suficiente. Medo de não ser amado por ser exatamente quem é. Então, a gente segue atuando, segue agradando, segue buscando validação como quem pede migalhas de amor. Mas deixa eu te contar uma coisa. Não há realização duradoura enquanto você estiver longe da sua verdade. Você pode até conquistar coisas, pessoas, títulos, mas tudo isso vira peso quando você tem que fingir o tempo todo para manter. A leveza vem quando você para de resistir à verdade. Mesmo que a verdade te desmonte em um primeiro momento, mesmo que ela derrube tudo o que você construiu tentando agradar. Porque o que for real permanece, e o que cair nunca foi teu de verdade. Então começa a observar o que anda doendo em você ultimamente. Qual padrão se repete e te frustra? Qual história você conta para si mesmo todos os dias para justificar esse vazio? A resposta está aí, na sua frente, na sua dor, na sua raiva, na sua resistência. E a vida vai continuar insistindo até você parar de fugir e começar a escutar. Escutar com o coração aberto, sem pressa de resolver, só para começar a entender por que, afinal, você ainda insiste em se esconder de si mesmo. Ser sincero dói.
Não porque a verdade seja ruim, mas porque a gente se acostumou tanto com o auto-engano que qualquer lampejo de lucidez parece uma ameaça. A gente vive cheio de justificativas bonitas para manter hábitos que destroem, cheio de frases de efeito para disfarçar emoções que não tivemos coragem de sentir. E aí, quando a verdade começa a bater a porta, a primeira reação é querer fugir. Fugir dizendo, não é bem assim. Fugir ocupando a mente com qualquer distração. Fugir colocando a culpa no outro, no passado, na infância, no signo, no trânsito. Mas tem uma hora que não dá mais para escapar, porque a vida vai afunilando, as dores se repetem, as frustrações aumentam e o vazio te encurrala num canto onde só existe uma saída: olhar para dentro. Só que olhar de verdade exige coragem. Não aquela coragem de peito estufado que tenta controlar tudo, mas uma coragem humilde que diz, tá doendo sim, e eu vou encarar mesmo assim. É nesse ponto que a mágica começa. Não porque você resolveu todos os problemas, mas porque você parou de se esconder deles. É quando você se permite sentir a raiva sem se julgar como uma má pessoa. É quando você reconhece a inveja e percebe que ela só mostra onde você ainda se abandonou. É quando você encara o medo sem se chamar de fraco e começa a ver que tudo isso, tudo o que você sempre quis evitar, são apenas partes suas pedindo luz. Eckhart Tolle chamaria esse momento de despertar da testemunha. É quando algo dentro de você começa a apenas observar, sem querer corrigir, sem querer mudar, sem querer eliminar nada. Só observar. Como quem senta na beira de um rio e vê os pensamentos e sentimentos passando. Esse algo que observa é você, de verdade. Não a versão ferida, não a versão condicionada, mas o ser que estava por trás o tempo todo, esperando que você parasse de brigar com a própria sombra. E aí, algo profundo acontece. Quando você não briga mais com o que sente, quando você não se condena por ser humano, quando você para de tentar se consertar e começa a se acolher, a consciência se expande. E você começa a perceber que não precisa forçar mudança nenhuma, porque o simples ato de ver com presença já é transformador. Você vê, e no ver, algo se dissolve. É como se as emoções que antes pareciam monstros se tornassem nuvens e você fosse o céu. Amplo, silencioso, intocado. Mas para isso você precisa largar o chicote. Precisa parar de se bater toda vez que se percebe falho. Precisa sair da prisão mental de certo e errado e entrar no espaço onde tudo pode ser olhado. O despertar não começa com perfeição. Começa com sinceridade, com a disposição de ver o que realmente está aí, sem filtro, sem desculpas, sem personagem. E à medida que essa presença cresce dentro de você, a dor começa a perder força, porque ela não entra mais resistência. E onde não há resistência, há paz, mesmo no meio do caos. Não é uma paz que você força, é uma paz que surge naturalmente, quando você para de lutar contra si mesmo. E é aí, nesse ponto exato, que a vida começa a mudar. Não porque o mundo lá fora se transformou, mas porque você finalmente apareceu inteiro nele. Pela primeira vez, talvez. Sendo você mesmo de verdade. Ser verdadeiro não é confortável, mas é libertador. Desde cedo ensinaram pra gente o script. Seja bonzinho, sorria, agradeça mesmo sem vontade. Vista a roupa certa, fale do jeito certo, pense como todo mundo.
E assim você vai sendo encaixado, apertado, esvaziado, para caber em padrões que nunca te pertenceram. E o pior é que a gente segue esse roteiro achando que está vivendo, mas não tá. Tá sobrevivendo, representando um papel, tentando se manter no palco, mesmo que por dentro esteja caindo aos pedaços. A verdade é que o mundo foi todo montado em cima de personagens. E quando você decide sair do script, as luzes se apagam. Aplauso vira crítica. Elogio vira silêncio. Aceitação vira rejeição. É doloroso, sim, mas também é o primeiro passo para deixar de viver como cópia. Porque enquanto você estiver interpretando, tudo ao seu redor também vai ser encenação. As amizades vão ser baseadas em aparências. Os relacionamentos vão exigir esforço constante para manter a pose. O trabalho vai parecer uma prisão de segunda a sexta. E o domingo à noite vira um luto silencioso pela semana que vai começar. Mas quando você resolve ser sincero com você mesmo, quando para de tentar agradar a qualquer custo, quando escolhe falar o que pensa, sentir o que sente, se mostrar como é, você começa a perder. Sim, perde pessoas, perde algumas oportunidades, perde elogios, perde até o conforto de ser aceito pelo grupo. Mas o que fica é ouro. O que sobra é verdade. É leve. É real. Porque aquilo que vai embora quando você mostra quem realmente é, nunca foi seu. Era apego, era fachada, era reflexo do medo de estar só. A sinceridade limpa. Ela varre da sua vida tudo o que era sustentado por esforço. E você começa a respirar. Eckhart Tolle diria que nesse momento o ego começa a perder força. Porque o ego vive de aparência, de controle, de aprovação. E ser verdadeiro corta o combustível dele. Ser verdadeiro é dizer, eu sou isso aqui, e tá tudo bem se nem todo mundo gostar. E aí o jogo vira. Você começa a atrair gente que não precisa que você esconda seu lado escuro. Você começa a viver relações onde não é preciso se explicar o tempo todo. Você começa a trabalhar com mais leveza, porque o que você faz passa a estar alinhado com o que você sente. E isso é vida real. Não essa vida artificial, cheia de sorrisos plásticos e frases decoradas, mas uma vida com presença, com verdade, com essência. E quanto mais você se permite ser, mais você percebe que não precisa de tanta coisa assim. Não precisa de 1 milhão de curtidas, não precisa da roupa da moda, nem do carro do ano. Você só precisa de paz. E a paz nasce quando a mentira morre. Mas para isso, você precisa aceitar o processo. Aceitar o vazio que fica depois da faxina. Aceitar o silêncio que surge quando as vozes externas param de ditar o que você deve ser. Porque é nesse silêncio que você finalmente escuta sua alma. E ela nunca erra o caminho. A honestidade interior não grita. Ela não precisa convencer ninguém. Ela só existe. E por existir, transforma tudo ao redor. Quando você começa a viver com verdade por dentro, mesmo que o mundo lá fora continue barulhento, uma paz nova se instala. Não é uma paz perfeita, imune ao caos. É uma paz viva que te ancora, mesmo quando tudo parece desabar. É como se, pela primeira vez, você parasse de andar contra o próprio fluxo. Você para de se forçar a caber. Para de sorrir para agradar. Para de se culpar por ser quem é. E isso é liberdade. Não aquela liberdade romântica, com fogos de artifício e aplausos, mas a liberdade silenciosa de deitar a cabeça no travesseiro
e sentir que não traiu a própria alma naquele dia. Só que para chegar nesse lugar, é preciso passar pelo desconforto, porque a mente vai fazer de tudo para te puxar de volta para o conhecido. Ela vai argumentar, vai ameaçar, vai te chamar de ingrato, de egoísta, de louco, porque para ela ser livre é perigoso. A mente quer segurança, mesmo que a segurança custe a sua essência. Mas a consciência ela sabe, ela vê o jogo, ela percebe a armadilha antes mesmo da armadilha se formar. E quando essa consciência desperta, você não precisa mais lutar com a mente. Você só observa. Você vê os pensamentos vindo, mas não entra mais neles. Você sente o medo aparecendo, mas não negocia mais com ele. Porque você aprendeu a reconhecer o silêncio por trás do barulho. E é ali, nesse silêncio, que a verdade floresce. Não é o silêncio de quem se cala para não incomodar. É o silêncio de quem não precisa provar mais nada. Você começa a agir de um lugar muito mais profundo. Um lugar onde cada sim é inteiro e cada não é limpo, sem culpa, sem explicação desnecessária, sem precisar justificar para todo mundo o que só o seu coração entende. E essa honestidade interna muda tudo. Muda a forma como você se relaciona, porque você para de se apegar ao outro por carência e começa a amar de um jeito leve, sem grude, sem posse, sem cobrança disfarçada de afeto. Você começa a trabalhar diferente, porque ao invés de viver pelo aplauso, você faz o que faz com presença, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém valorize. Você sabe, e isso basta. Você começa a dizer não sem medo de perder o amor do outro. Começa a se posicionar sem raiva. Começa a respeitar seu tempo, seu corpo, seus limites. E tudo isso não vem de uma regra. Vem de um sentir profundo. Vem desse espaço silencioso dentro de você. Esse espaço é o seu templo. E quanto mais você se alinha com ele, menos você se vende para agradar. Menos você se adapta para sobreviver. Menos você se trai para ser aceito. E aí, você começa a entender que viver com verdade não é sobre se isolar do mundo, é sobre habitar o mundo com presença. É estar inteiro em cada escolha, mesmo que seja difícil, mesmo que você perca algumas vantagens. Mas o que você ganha? O que você ganha é algo que o mundo não pode te dar e nem pode tirar. Você ganha a si mesmo, inteiro, autêntico, desperto. E isso muda tudo, de verdade. No fim das contas, tudo que você estava procurando do lado de fora estava aí dentro o tempo todo. Não tem manual, não tem fórmula, não tem um caminho certinho com plaquinhas dizendo o que fazer, mas tem uma bússola. E essa bússola é a sua presença. É a sua verdade interna, limpa de ruídos, livre de personagens. É aquela voz calma, muitas vezes sussurrada, que não grita como o ego, mas guia com precisão. Você não veio para se ajustar a um modelo. Veio para expressar o que é único em você. Mesmo que isso te torne diferente, mesmo que isso desagrade. Porque agradar o mundo inteiro e se abandonar no processo não é vitória, é derrota disfarçada de aceitação. A verdadeira virada acontece quando você para de se moldar e começa a se escutar. Quando você percebe que o que dói mesmo não é ser rejeitado, é se rejeitar todos os dias um pouquinho para manter a imagem, e quando você começa a dizer chega, quando decide parar de trair a própria alma só para manter tudo em ordem, algo se abre. Pode ser que no começo doa, porque você vai perder algumas coisas, algumas pessoas, alguns lugares que só existiam para manter o personagem vivo.
mas o que sobra é leve, é seu, é verdadeiro. Você vai ver que a vida responde diferente quando você vive alinhado com o que sente. Vai perceber que o universo conspira não para te dar o que você quer, mas para sustentar o que você vibra. Se você vibra a verdade, você atrai presença. Você atrai relações limpas, trabalhos com propósito, experiências que nutrem. Você sai do modo sobrevivência e começa, enfim, a viver. E não é que tudo fica perfeito, não é conto de fadas, mas é real. E o que é real permanece mesmo quando tudo muda. A consciência é esse chão firme no meio da tempestade. É esse silêncio que não te abandona, mesmo quando o barulho de fora tenta te confundir. É essa clareza que nasce quando você para de lutar e simplesmente vê. Eckhart Tolle fala sobre isso de um jeito simples e profundo. Ele lembra que a presença não é um lugar onde você chega, é algo que você permite acontecer. No agora, no exato instante em que você para de resistir. E é nesse instante que o sofrimento perde sentido, que o medo perde domínio, que o personagem desmorona e o ser aparece. Você não precisa se tornar nada, só precisa se lembrar de quem é e confiar que o que for verdadeiro vai te reconhecer também. Então volta para você, com respeito, com paciência, com sinceridade. Não precisa pressa, só presença. Porque quando você para de fugir da sua essência, a vida finalmente consegue te encontrar. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.